Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Nós começamos uma série sobre as parábolas de Jesus. Mas para nós entendermos a parábola de Jesus, todas essas parábolas que ele vai nos trazer, nós vamos começar entendendo como que nós estamos para o nosso nível de compreensão do que o Senhor tem para nos ensinar. E para isso nós vamos aprender a primeira parábola dele, que é a do semeador. Essa é uma parábola que nós vamos fazer em 4 dias. E ontem nós falamos a respeito da semente que foi semeada, aliás, ela caiu pela beira do caminho. E essa semente que cai à beira do caminho, rapidamente ela é destruída, porque todos passam por cima. E se você não está compreendendo bem, assista a mensagem de ontem que você vai entender bem o que quer dizer essa parábola. Mas a de hoje, nós vamos falar da semente que cai no meio das pedras. As sementes que caem no meio das pedras, nós podemos ver onde a gente tem um jardim, né, onde a gente passa, uma semente que cai, quando ela nasce, se você puxar ela rapidinho, ela sai, porque ela não tem onde se firmar. Né? Ela, pela uma humildadezinha, ela consegue ainda brotar, germinar ali um pouquinho, mas ela não vai ter vida, porque ela não tem ela não tem terra para ela poder firmar suas raízes. E Jesus, ele vai trazer essa mensagem para aquele povo, explicando sobre essa parábola do semeador, dizendo que essa semente é a palavra dele. Mas a semente também pode ser são oportunidades na nossa vida. Nós precisamos estar atentos ao natural e ao sobrenatural. Quanto ao natural, às vezes nós temos oportunidades de emprego, nós temos oportunidades de promoção, nós temos o nosso relacionamento entre marido e mulher, relacionamento com filhos, nós temos algumas outras oportunidades e que nós ficamos extremamente empolgados com elas. Segurar aqui, extremamente empolgados com elas, mas que de repente, né, aparece um probleminha aqui, uma dificuldade ali e a gente acaba desistindo. Assim nós vemos tantos casamentos se acabando, porque aparece uma dificuldade e ao invés de se resolver aquela dificuldade, se permite que entre outra e se permite que venha outra, daqui a pouco é melhor de se acabar o casamento do que passar por tantas dificuldades, tantos percalços no casamento. Então o que acontece? Permite, né, facilmente a desistência. Permite facilmente que as pessoas permitem abrir mão do que é um propósito de Deus para a nossa vida. Deus não nos criou para sermos miseráveis, para sermos pobres, para sermos destruídos, para sermos humilhados. Ele nos diz que os humilhados serão exaltados, não pelos outros, mas aquele que se humilha perante Deus. Então a palavra do Senhor, quando nós vemos aqui no espiritual, o Senhor está nos ensinando que a palavra dele, às vezes é lançada, a pessoa ouve a palavra, ela se empolga com a palavra, mas quando aparece um problema ou outro, uma dificuldade ou outra, ela já abre logo mão. Ela já não quer mais aquela palavra, ela já não quer mais persistir. Assim nós vemos na igreja. As pessoas vêm, começam a assistir, a participar, mas daí a pouco as pessoas saem. As pessoas começam a ver dificuldades e começam a se afastar. E é isso que o Senhor está nos mostrando. É isso que Ele está nos ensinando, que o nosso coração, ele não pode ser um coração cheio de pedregulhos. Porque a palavra dele precisa entrar e precisa ficar. A palavra dele não pode simplesmente ser lançada e fazer dar um boom hoje e daqui a pouco não tem mais nada. Como fogos de artifício. Nós lançamos os fogos, ele sobe, ele estoura, faz aquela coisa mais linda, mas daqui a pouco ele apaga e não tem nada. E a palavra do Senhor, ele está nos dizendo que há corações assim, que há corações que só vivem de empolgação. E assim, essas pessoas são pessoas que elas ficam indo e vindo, são pessoas de alto e baixo, não são pessoas firmadas na palavra do Senhor, não são pessoas que estão sensíveis à voz de Deus. Eles estão mais preocupados com o bem-estar deles ou com o conforto deles do que necessariamente com a palavra de Deus. E quando nós caminhamos nesse lugar, nós caminhamos para longe do Senhor. Nós caminhamos para muito longe de tudo que Ele preparou para a nossa vida. No livro de Salmos 139, ele diz o seguinte, que Ele nos conheceu antes de que nós fôssemos formados. Cada um dos nossos dias já foram escritos antes que nenhum desses dias ainda existisse. Antes que nós existíssemos, Deus, Ele já tinha escrito cada um dos nossos dias. E Ele não escreveu nossos dias para nós sermos bem-sucedidos, mal-sucedidos, sermos felizes e sermos tristes, sermos fortes ou sermos fracos. Ele
diz o seguinte para nós, que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de moderação. Então o Senhor, Ele preparou para nós o melhor. Agora cabe a nós andarmos ou não nesse caminho. Por isso, Ele nos alerta para que o nosso coração não seja um coração de pedra. Não seja um coração onde a palavra dele vai ser superficial. E qualquer coisa, um esquentadozinho da pedra, já morreu. Qualquer coisinha que acontecer, já acabou. E o Senhor, Ele nos alerta. Nós precisamos estar atentos. Nosso coração não pode ser um coração de pedra. Nosso coração tem que ser um coração que uma terra que Ele possa plantar a sua semente e ela germinar. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Ontem falamos sobre semente à beira do caminho. Hoje estamos falando sobre as sementes que caíram no meio das pedras. E você vai ouvindo todas as palavras para você ver onde está o seu coração. A palavra do Senhor diz o seguinte: onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então nós precisamos estar atentos, porque se o nosso coração está em lugar distinto, diferente do que Ele preparou para nós, nós precisamos recalcular a rota. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.